Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano e contribuir, né, com a humanidade. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo, estou aqui com Luiz Fernando Rosa, que é advogado, e veio nos ajudar a discutir a questão da paternidade. Paternidade à luz do direito e à luz da psicologia. Luiz, obrigado por ter vindo trazer esclarecimento sobre esse assunto. Eu que agradeço, Leonardo, estou à disposição para o que for preciso. Luiz, tem sido crescente a procura por advogados em relação a essa temática da paternidade? Sim, Léo, tem sido crescente até pela questão da afetividade, tá? Um assunto que está muito em voga aí para a gente que trabalha com direito e as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. Anteriormente era pai quem tinha o vínculo sanguíneo com aquela criança, né? A biologia reconhecia como pai. Hoje em dia, dadas inúmeras transformações, né, que a gente tem visto aí até nas relações conjugais, que estão mais flexíveis, né? Bem que mais flexíveis, né? Então, voláteis também. Isso. O direito sentiu a necessidade de resguardar aquela criança, né, que está inserida no ambiente, né, de uma relação mais volátil, mais vulnerável, como você falou. Então, por causa dessa afetividade aí, as pessoas têm procurado bastante a gente para ter ideia, né, de como que funciona, até que ponto consegue o reconhecimento ou não e quais os efeitos jurídicos advindos disso. Não só reconhecimento, né? É a negatória também, né? Também. Como que pode negar, né? Tem casos que a lei presume a paternidade, então a pessoa chega e fala, poxa, eu não reconheci, estou sendo aqui... Tudo isso tem espaço para discussão hoje. Hoje, sim, bastante. Porque durante muitos séculos, as pessoas se relacionavam com base na ideia de consanguinidade, né? O homem engravidava a mulher, havia ali um reconhecimento local de quem era o parceiro, né, em relações mais sólidas, vamos dizer assim, né, mais fixas, e aí a questão da consanguinidade resolvia tudo. Só que com a flexibilização dos costumes, das tradições, né, a mobilidade moral, a fluidez dos valores morais, o direito teve que começar a entender que tinha criança sendo deixada desprotegida, né, Luiz? Teve. A vida é sempre muito mais complexa do que o direito pode tentar regular. Mas, na medida do possível, ele vai caminhando. Às vezes eu até acredito que a passos lentos, mas vai caminhando para regular as novas formas de constituição de família, né? Então, como agora a gente se depara com a família homoafetiva, né? E as reconfigurações, o casal separa, casa com outro e traz um filho de cá, outro filho de cá. Exatamente, né? Está crescente o número de separação, os números de divórcio. Então, o direito atento a isso possibilitou o reconhecimento da filiação, né? Do vínculo entre pai e filho por meio do afeto. Aí você está falando uma coisa que é do campo da psicologia, o afeto, né? Apesar de que eu acredito que direito e psicologia e direito, universo jurídico, são ciências irmãs, né? Filhas aí das humanidades, e que estão fazendo um diálogo cada vez mais íntimo, né? Cada vez mais o direito tenta reconhecer as condições psicológicas dos seres humanos, né? Sim. E aí quando você fala em afeto, realmente, afeto é combustível de formação do ser humano, é combustível, é alimento. O direito tem que olhar para a importância, né, e a essencialidade do afeto na vida das pessoas. Sem dúvida, Leonardo. E só uma questão que eu quero esclarecer aqui, a questão do afeto. Para o direito, talvez seja um pouco diferente do afeto para a psicologia. Vou querer ouvir de você e depois o que é para a psicologia. Mas para o direito, afeto é contato, é convívio diário, é proximidade e não necessariamente o carinho, a emoção envolvida, o sentimento envolvido naquilo. Mas tem o contato, tem o convívio diário, está configurado o afeto e a possibilidade do reconhecimento da paternidade, todos os efeitos advindos disso que a gente vai comentar, né? Sim, eu quero saber sobre isso. O afeto na psicologia pressupõe mais do que somente o contato e a presença. Pressupõe a qualidade, né, sentimental, relacional dessa presença. Porque a presença às vezes pode até ser perniciosa, pode até ser negativa, né? E aí prejudicar uma pessoa no desenvolvimento do seu psiquismo. Então, afeto significa estar presente mais, estar sentimentalmente presente, disponível, disposto a essa presença, né? O carinho, a habilidade do diálogo,
né? A disposição para o diálogo, tudo isso é o verdadeiro afeto. Mas eu entendo que o direito ele não é a psicologia para entrar em todas essas minúcias. Ele pede apenas que alguém se responsabilize e resguarde, né? O filho ou a criança. Exatamente. Uma frase que traduz muito bem o entendimento do afeto para o direito está relatado no voto, né, da ministra Nancy Andrighi do STJ, que entende que amar é faculdade e cuidar é dever. E aí o afeto está ligado mais à questão do cuidado do que à questão de amar, né, do amor ou também do carinho. O direito ele busca resguardar mais para fins patrimoniais, né, sucessórios, ele pensa nisso. A questão mais da psique, do íntimo de cada um, aí já é algo que extrapola os limites da ciência jurídica. Mas aí tem a psicologia jurídica que dialoga intimamente com os operadores de direito. E aí quando você fala que sobre o dever, né, que amar é faculdade, mas cuidar é dever, e aí entra a questão que nós estamos discutindo do reconhecimento ou negatório da paternidade, porque às vezes a pessoa vai exigir que alguém assuma a responsabilidade de ser pai, né? Isso. E constar o nome na certidão, mas constar a questão da presença, né? Igual você está falando. Porque não adianta estar só na certidão, tem que ter presença, né? Igual você está falando. Cuidado. Exatamente. E essa questão aí já é mais complicada, né? Porque eu me deparo lá no meu cotidiano com pessoas às vezes que até têm interesse, tá, em reconhecer a paternidade de algum filho, mas sempre chega e fala, olha, mas agora a minha atual esposa, ela não está achando muito legal isso, como faz, eu vou assumir só para pagar os alimentos, só para ter o meu nome mesmo, mas eu não quero um convívio. É triste isso, né? Mas infelizmente é uma coisa que o direito não pode compelir, né? Não pode compelir sim, o convívio. O que o direito pode resguardar é a questão da obrigação, né, em contribuir para o crescimento daquela criança, etc., a questão da visita, mas o convívio mesmo da forma satisfatória como deveria ser, infelizmente é complicado. É uma questão. Mas pode, se eu não estiver enganado, existe a questão do dano moral por parte da criança em que o progenitor não estava presente. Igual esse caso que você contou, a pessoa fala assim, não, minha atual esposa não quer que eu tenha laços, só quero constar na certidão. O direito não pode forçar essa pessoa mas a criança pode um dia processar esse pai exigindo indenização por alguma questão de danos morais, não é? Pode sim. Inclusive, essa frase que eu te falei, né, que é uma frase emblemática para a gente, ela consta no voto de uma ação de reparação por danos morais em decorrência de abandono afetivo. Isso. Tá? Porque o que acontece? Aqui é uma questão ligada a alimentos. Os alimentos, eles não podem ser cobrados retroativamente. Tá? Então, às vezes, a pessoa ficou sem saber quem era o pai, né? Ou então até sabia, mas não tinha reconhecido a paternidade, então nunca cobrou alimentos. Então, passou, às vezes, 10, 15 anos sem receber alimentos e o direito não dava oportunidade de cobrar. Uma saída jurídica para tudo isso e também a questão, como você falou, do dano moral sofrido com uma pessoa que passou todo esse tempo sem os cuidados do pai, vamos lembrar, né? E não sem o amor, o direito concedeu a possibilidade dela pleitear os danos morais em decorrência disso. E em certos casos, dependendo da possibilidade do pai, isso pode chegar a valores vultuosos. Consideráveis, né? Consideráveis. Foi o caso desse julgado do STJ que eu te falei. A indenização, se eu não me engano, chegou em torno de R$300 mil. Sim. Uma coisa assim. Com o Luiz Fernando, que é advogado, estamos no Fale Mais Sobre Isso dessa semana discutindo a questão da paternidade, à luz do direito, né, do ambiente, da dimensão jurídica e à luz da psicologia. Luiz, nós estávamos falando sobre como o direito tem tentado acompanhar a mobilidade da sociedade, né? Um dia, paternidade era só consanguinidade. Hoje não, já se avançou a ideia de que cuidados afetivos, presença, alimentos, né, são dimensões importantes para se discutir paternidade. Mas existe a questão da paternidade presumida. Explica pra gente, pro telespectador, o que é isso? Existe. De repente a pessoa fala assim, não, você é o pai. Não pode proceder dessa forma. O que acontece? Existe realmente essa presunção de paternidade em alguns casos. A lei estabelece isso, tá? Está previsto no Código Civil. E quais são esses casos? Tá? O primeiro deles é da criança que nasceu pelo menos 180 dias após
o início da convivência, tá? Né, do casal. Então aí o direito presume que o indivíduo, né, ele é o pai daquela criança que nasceu nesse tempo que eu te disse. Outros casos, para o filho que nasceu até 300 dias após o término da relação anteriormente existente, né, entre duas pessoas. O direito presume também que o homem, naquele caso, é o pai da criança. Tá? Também temos casos de reprodução assistida que já não são tão comuns, né, no nosso cotidiano, mas também a lei presume. Caso o casal tenha optado pela reprodução assistida, chamada de homóloga, quando o sêmen, né, o sêmen e o ovo é do próprio casal, nesses casos também, e acontece a fecundação, há a presunção, né, da paternidade, mesmo que esse relacionamento tenha chegado ao fim. E também o caso da reprodução assistida heteróloga, quando os genes não são daquele casal, tá? E aí, mas se houver, nesse caso a presunção ela só ocorre se o pai tiver aceitado, né? Tiver algum documento na qual ele tenha manifestado que ele autoriza, né, esse tipo de reprodução. Nesses casos, é interessante a gente ressaltar que essa presunção ela é relativa. Ela admite prova em contrária, claro, não seria uma injustiça também sair apontando quem é ou não é o pai, né? E aí cabe a essa pessoa que se nega, né, nessa qualidade, provar que não é o pai, mas ela tem que provar que não é, né? Então, é a forma que o direito encontrou para resguardar essas relações, né? E legislar sobre essa possibilidade que a tecnologia trouxe aos homens, né? Que a tecnologia trouxe e, como você falou anteriormente também, né, essas novas regras de convívio social. Agora, Luiz, esclarece uma coisa. A mulher vai ao cartório e declara que o pai é fulano, né? O pai não precisa estar necessariamente presente. Não A mulher ela pode fazer essa declaração. Pode. Isso foi uma alteração interessante, né, advinda da Lei 8.560, na qual a mulher ela pode chegar sozinha no cartório para registrar o seu filho e lá no cartório ela já indica dados do suposto pai, de quem ela acredita que é o pai daquela criança. O oficial desse cartório vai colher todos os dados possíveis, nome, RG, CPF, o endereço que a mulher vai fornecer, está indicando, e aí ele vai remeter isso para um juiz competente, o juiz da vara da infância e juventude, que vai notificar essa pessoa indicada, né, até então suposto pai, para que ele reconheça o filho ou, caso entenda, que ele negue essa paternidade, no prazo de 30 dias. Transcorrido esse prazo, caso não tenha havido manifestação por parte do suposto pai, o juiz vai encaminhar esse procedimento, que a gente assim tem, né, para o Ministério Público, para que o Ministério Público entre, né, ajuize a competente ação de investigação de paternidade. Agora, Luiz, eu tenho lido também muito a respeito, em função da liberalização dos costumes, da flexibilização dos costumes, das tradições, né, dessa mobilidade, da fluidez da moral na nossa sociedade pós-moderna, moderna, pós-moderna, eu tenho lido muito a respeito de homens que resolvem contestar a paternidade após um determinado tempo. Ou porque conversou com a mulher e a mulher disse que teve um outro parceiro durante a relação, ou porque ele começou a perceber que os traços, a fisionomia não correspondia às suas características, enfim, N possibilidades. E que pensam em contestar. Esse procedimento de contestação, ele não é tão simples assim, né? Porque senão seria muito instável a vida de uma criança, né? Exatamente. Para começar, uma vez reconhecida a paternidade, ela não pode ser revogada. A paternidade ela é irrevogável, salvo se aquela pessoa que a contesta comprovar que foi induzida a erro, né? Que aquela manifestação de vontade dela, no momento do reconhecimento, está eivada de algum vício. Estava baseada em alguma informação errada, algum engano. Informação, alguma mentira contada por parte, né, da esposa. É a única exceção que a jurisprudência, né, as decisões dos tribunais têm admitido a revogação. Mas aí a pessoa tem que provar isso.
Tem que provar. O erro, o engano, a ilusão. Tem que provar, e que não é fácil, né? Porque até como você falou, geralmente ocorre tempos depois do nascimento daquela criança e provavelmente, né, a indução ao erro também, ela já data, né, de tempos atrás, então é algo bastante difícil de provar, tá? Mesmo se fizer o exame de DNA, não é o pai biológico, mas não tem como você revogar isso daí. Isso que eu ia te perguntar, fez o exame, olha, não é minha essa criança, vamos supor, né? O exame por si só não tem significado a revogação, a anulação? Melhor esclarecer esse ponto da forma como eu falei, que talvez ficou um pouco confuso. Eu disse que a paternidade ela é irrevogável a partir de você a reconheça. Agora, é possível sim, no caso, por exemplo, que há a presunção da paternidade. A pessoa ela vai contestar essa presunção por meio do exame. Ok. Aí tudo bem. Agora, uma vez reconhecida, uma vez eu vou ao cartório e falo, o filho é meu, aí mesmo o exame já não tem mais o condão de revogar essa paternidade. Tá? Nem mesmo o Código Civil até estabelece a própria confissão da esposa de que houve traição. A própria esposa dizendo, o filho não é seu. Por si só, isso não tem o condão de desconstituir a paternidade. Então, o principal aí para desconstituir é o homem provar que agiu com base em erro, com engano. base em erro, exatamente. É a única forma para desconstituir. Uma vez reconhecida, é assim. Agora, se ainda não reconheceu, ele pode se utilizar do exame, e sem dúvida alguma é a melhor forma dele fazer isso para contestar a paternidade. Discutindo a questão da paternidade, à luz do direito e à luz da psicologia, com o advogado Luiz Fernando Rosa. Luiz, já falamos aqui sobre a paternidade e seus aspectos jurídicos, seus aspectos psicológicos afetivos, né? O direito reconhecendo que alguém precisa estar presente e ajudar na confecção, no desenvolvimento, na evolução, né, afetiva, psicológica e existencial da criança, o direito resguardando isso, né? Mas eu te fiz uma pergunta antes de mudarmos, né, de bloco. Alguns avós têm sido surpreendidos com ações de paternidade, né? Porque era comum a mulher ou a criança pedir alimentos, pedir sustentação, com direito, inclusive, ao pai. Mas na falta do pai, alguns avós têm sido surpreendidos com isso. Até onde isso vai? Dentro da família, quem é que pode ser surpreendido com esse pedido? Certo. Bom, esse é um dos efeitos, né, do reconhecimento da paternidade, a questão dos alimentos. Né? Então, a criança reconhecida ela vai poder pedir alimentos para o pai. Caso esse pai ele não tenha condições de pagar os alimentos, ou ele tenha falecido, né, não esteja mais presente, então é importante dizer que o reconhecimento da paternidade ele acaba por desembocar no reconhecimento do vínculo, né, daquela criança com toda a família, ascendentes e colaterais da pessoa que o reconhece. Liga a criança a um universo de possíveis cuidadores. Isso. Não é só dizer quem é o pai. Isso. Os efeitos são muitos. São muitos. E o que a lei diz? Que o pai, quando não tem a possibilidade de prestar alimentos, ou quando já é falecido, ou está desaparecido, a criança reconhecida ela pode agora pleitear alimentos dos avós, né, uma ação de alimentos avoenga, é o nome recebido, né, pelo direito, e não só pelos avós. Você me perguntou até onde isso vai, né? Até o parentesco de 4º grau, que é onde um filho biológico, vamos dizer assim, né, que precise da ajuda, né, dos pais, pode chegar a pleitear alimentos. Então, isso vai para os avós, vai para os tios, podendo chegar, inclusive, até aos primos, né? Que seriam, então, os parentes até o 4º grau. Mas passar do pai para os avós tem sido comum. Mas passar dos avós para tios e primos, imagino que seja bastante incomum. É bastante incomum, geralmente para nos avós. E o que é importante dizer aqui é que necessita, antes de se cobrar dos avós, ser cobrado dos pais. Então, existe um caminho exaustivo a ser percorrido. Eu já não posso, às vezes a criança tem avós que têm uma boa condição financeira, o pai nem tanto, talvez a mãe já pensa, já vamos entrar com ação contra os avós. Não é possível. Primeiro é contra o pai,
E somente não sendo possível a prestação de alimentos pelo pai, é que se passa para os avós e assim sucessivamente. Interessante, Luiz. Então, o pai, os avós, ou seja, a família, e eu acho que é isso mesmo, né? E a psicologia também reconhece que a família forma um sistema, e esse sistema é preenchido por partes integrantes, né? E que existe uma responsabilidade, uma corresponsabilidade de ajuda mútua e de cuidados mútuos, né? E o direito reconhece isso, legal. Mas esse é um dos efeitos. Quais outros efeitos você acha que a gente poderia comentar aqui, que é legal comentar e o pessoal conhecer, né, de forma mais aprofundada? Ah, sim. Bom, o reconhecimento da paternidade, além da possibilidade, né, do pleito, né, por alimentos, também vai ter como decorrência lógica a questão do nome. A criança vai poder adotar o patronímico daquela família, o patronímico daquela família, né, que é o sobrenome. Os efeitos sucessórios decorrentes disso, né, passa a ser herdeiro de quem o reconheceu e vai, né, fazer parte aí, né, vai ter direito ao patrimônio, né, dessa pessoa que o reconhece. E da mesma forma que também os efeitos são para quem reconhece. No caso, o poder familiar vai ter a gerência, a autoridade de influir na vida do reconhecido. Sim, importante. De cá para lá, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa cobra cuidados, presença, alimentos, proteção, sobrenome, mas e o que essa pessoa que está sendo cobrada também pode cobrar? Exatamente, é uma via dúplice. Então quem reconhece também passa a ser o responsável por aquela criança, né, aquela pessoa ser reconhecida, e daí o poder familiar sobre ela, né, podendo interferir na vida dela até a maioridade, né? Só que aí entra em discussão outra dimensão, que é a questão da guarda, né? E aí a gente tem visto aí na mídia a questão da guarda compartilhada, né? Porque passa a interferir, como você disse, é uma via dupla, né? Direitos e deveres de ambas as partes. E quando se discute guarda, aí é outro horizonte, outro universo, né? Exatamente. Aí o assunto já se estende. Né? Quem reconhece um filho pode pleitear a guarda dele também. Às vezes, até o reconheceu já tendo, né, ciência de que a mãe não está cuidando bem da criança, está preocupado com isso. Então, quem tem um filho para reconhecer, reconhece que já pode também pleitear a guarda compartilhada, no caso que no momento, né, até com a alteração recente da lei, agora é a regra, mas também pode pleitear a guarda unilateral se for o caso a compartilhada não seja viável pela coexistência pacífica, né, dos dois ali litigantes. Luiz, por que essa discussão sobre paternidade é muito importante? Você colocou uma série de efeitos, que a pessoa, por exemplo, precisa ser auxiliada na sua sustentação, alimentos, né? As crianças, elas não devem trabalhar, elas devem ser crianças, devem crescer como crianças e alcançar os espaços e os momentos adequados das suas vidas. Então precisa ter alguém dando base, sustentação, não só por causa dos alimentos, mas escola, hospital, né, saúde, cultura, faz parte, né, fazem parte do crescimento da pessoa. A questão do direito ao nome, que é muito importante também, né, se sentir pertencente a um grupo, ter uma história. Agora, eu penso que em termos psicológicos, o mais fundamental é a pessoa, além de se sentir pertencente a um grupo, ter uma referência, ter uma história, é sentir que ela pode contar com alguém no mundo, né? E é isso que o direito tem buscado resguardar. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, porque é um assunto muito sensível e, além de ser muito sensível, ele é muito, eu tenho usado a palavra móvel, fluido ou fluídico, porque a sociedade tem sofrido muitas rápidas mudanças, né? E um advogado trazer informações sobre isso ajuda a esclarecer as pessoas. Deixe, por favor, um telefone de contato, porque às vezes alguém quer saber mais, né, sobre isso. Como é que entra em contato com você? Ah, sim, deixo sim, Leonardo. E antes de deixar, só te agradecer pela oportunidade. Espero que a gente tenha elucidado algumas dúvidas aqui. E quem tiver mais dúvidas e quiser entrar em contato, pode ligar no 32 36 14, que é o telefone do escritório, ou até para mim, né, no 9643 1244, e falar comigo que eu estou aberto para responder qualquer dúvida que for necessária. E tirar as dúvidas,
eu tenho certeza, Luiz, que muitas e muitas e muitas pessoas que estão nos assistindo têm dúvidas. Ou em relação às suas próprias vidas, dentro da sua família, ou conhece um amigo, conhece alguém que está angustiado com isso. Conversar com o advogado pode começar a esclarecer. É o fio da meada, né? Sem dúvida. Que você vai desconstruindo as fantasias, você vai ajudando a pessoa a entender o que ela tem direito, o que ela não tem direito. E quais deveres ela pode cobrar de alguém ou não, né? Vale a pena. Eu acho que conhecimentos mudam vidas e eu tenho certeza que você contribuiu muito com isso. Obrigado mesmo, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado. Gostou do programa? Quer que alguém veja? Precisa encaminhar esse conteúdo a alguém? Vai lá no site do canal da gente.com.br ou no Facebook do canal da gente. No Facebook do Fale Mais Sobre Isso e você pode compartilhar o nosso link. Agradeço a sua audiência. Quero agradecer também ao Center Dr. Manuel Crozar, onde gravamos o programa. Aqui você encontra médicos psiquiatra, dermatologista, geriatra, encontra psicólogos. Aqui você vai ser muito bem tratado. Venha conhecer esse espaço. Até o Fale Mais Sobre Isso da semana que vem.